elementos que favoreçam os nossos passos e que possam nos ampliar interiormente no campo das forças, do bom ânimo, a nossa capacidade de prosseguir no esforço reeducacional que a bondade do alto vem nos oferecendo na presente experiência. Suplicamos nesta hora as bênçãos suficientes para que possamos recolher o melhor, incluindo nessa proposta a capacidade de nossa parte em nos manter sintonizados com as fontes irradiantes desses valores. Pedimos em favor da nossa harmonia, do nosso piso nos fundamentos do entendimento e da fraternidade, a fim de que possamos recolher com eficiência e segurança os recursos que nos forem canalizados. Agradecemos desde já pela ajuda recebida. Pedimos permissão para iniciar o nosso esforço, na certeza de que alcançaremos o instante de interrompê-lo com alegria, com a paz em nossos corações. Que assim seja. Nós terminamos praticamente a abordagem do capítulo 2. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse assunto foi trabalhado na reunião passada, embora não fosse trabalhado muito intensivamente, mas representando praticamente uma certa consciência da parte dos seres aqui em encaminhamento evolucional, que na medida que foi esse grupo se esclarecendo, começava-se um plano de consciência da própria fragilidade e da própria ausência de recursos próprios pessoais, já que na medida que a gente vai identificando a grandeza de Deus, a realidade dele, nós vamos tendo intimamente, por uma linha natural de ressonância, começando a entender que praticamente nós, de nós mesmos, nada podemos, mas como diz Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus. Então, na realidade, nós vivemos sem essas coberturas mais expressivas, não só no campo informativo, como no campo vivencial, dentro das linhas que mantêm o equilíbrio do universo. Agora, quando nós notamos que estamos evidentemente desprovidos, vamos dizer, desnudos, é quando a gente sente que já precisa estar vestido. Enquanto a gente acha que isso é condição natural, não tem problema nem distúrbio. Mas na hora que a gente nota que já podia ter tanta informação e não temos nada, a gente começa a ficar desajustado. Começamos a ficar meio entristecidos e começamos a cair nesta realidade. Então, isso acontece e aconteceu lá atrás. Aqui nós vemos que ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam porque eles estavam debaixo de uma harmonia, de um equilíbrio natural, de um processo integrativo. Se ele se sente integrado, ele está bem. Mas na hora que ele nota que realmente está diferente do contexto, ele começa a observar e procurar o que está acontecendo. Então, de algum modo, essa nossa abertura íntima, ela tem que encontrar um respaldo de consciência pela nossa identidade com o próprio contexto. Aí que nós vamos trabalhar hoje mais nitidamente o capítulo 3, que diz assim:
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher da serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, no primeiro versículo do capítulo 3, nós notamos a questão da serpente definindo seu sentido de astúcia. Porque a serpente, tendo essa capacidade polarizadora, arregimentadora de recursos, ela ao mesmo tempo sabe das limitações dela. Então, quanto mais as limitações se fazem presentes no campo da consciência desta limitação, mais ele tem que usar de estratégia. Então isso acontece também conosco, quando nós temos os ângulos que Jesus definiu que nós fôssemos sagazes que nem as serpentes. Aquele que não utilizar a sagacidade da serpente em termos de bom senso e de equilíbrio, utilizando a instrumentalidade, não propriamente a fundamentação moral, que é diferente, essa criatura terá segurança. Agora, como Jesus juntou duas colocações, sagazes como as serpentes e simples como as pombas, então uma coisa trabalha com outra. Ou seja, na medida que a sagacidade vai se expressando, nós temos que avocar os padrões da própria simplicidade. Evitar que realmente a gente se expresse de maneira irreverente, de maneira infeliz. Então, quem quiser crescer para Deus, aprenda a diminuir-se. Aquele que cresce para Deus hipertrofiando-se, ele está a caminho do debacle. Então, nós que lidamos com uma alta dose de conscientização pelo conhecimento, nós temos que estar a cada momento cuidando disso. É por isso que nem sempre aquele que conhece um componente ou conhece um registro espiritualista ou espiritista, fundamentado com eficiência no Evangelho, ele costuma ter ele costuma ter dificuldade para explicar isso para os outros. É como se representasse: ele guarda para o seu coração e faz o que você deve. Porque as duas coisas trabalham conjugadas. Porque a cada lance no campo horizontal do conhecimento representa uma capacidade refletora no vertical do entendimento. Então, se eu dou um passo no conhecimento, Deus cresce no meu plano conceitual. E na medida que o conhecimento meu apresenta uma concepção da divindade maior, eu tenho que entender de cara que eu estou menor do que era na véspera. Porque eu achei que Deus era mais relativo do que eu podia imaginar. No entanto, ele cresce. Se Deus cresce em expansão, significa que eu diminuí a realidade efetiva. Então fica claro o seguinte: toda a soma de conhecimento, toda a experiência, toda a instrumentalidade que nos é oferecida, reunida, nos colocam como um instrumento refletor. O que se diz sábio é o que arregimenta nele mesmo. O que realmente ganha sabedoria na expressão mais sutil do termo, ele se nota, vamos dizer, ou se observa como portador de valores, de padrões que possam colocá-lo em relação com as expressões do infinito.
Aquele que se coloca em linha de relação com o infinito, ele descobre que não sabe nada. Se ele começa a entender que sabe alguma coisa, ele está disputando com a grande expressão de sabedoria do universo. É algo difícil de explicar, mas eu tenho para mim que o grupo está suficientemente parecido para entender isso e de aprender. Aquele que trabalha achando que sabe, ele bloqueia os passos do entendimento da sabedoria. Então, quando o Chico dizia, eu sou um verme, eu sou coisa parecida, eu já tinha caído nessa real. Então, aquele que usa o conhecimento para elaborar instrumento, ele não perde a relação com o alto. Ok? Posso ir para frente ou alguém quer dizer algo? A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nós tivemos um comentário na reunião passada sobre isso com quem estava ali, não me lembro mais desse lado aqui, que perguntou sobre o assunto. E nós lembramos que a serpente aqui, ela tinha essa capacidade de mostrar essa sagacidade íntima, ou seja, alta dose de arregimentação de elementos magnéticos, mas uma estrutura, vamos dizer, que facilita a perda dessas energias. Ou seja, as energias circulam por ela. Então, quando ela está enrodilhada, ela está retendo energia. Não que ela se distende num golpe, ela dá como se fosse uma pancada, vamos dizer, de ordem psíquica, que ela perde a energia. Então, realmente, nós vamos entender assim. Isso mostra que existe utilização energética que nós não podemos prescindir em toda a nossa busca, em toda a nossa procura de posições melhoradas. Então, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse, obrigado, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Ou é assim que Deus disse? Não, está afirmando aqui, né? A pergunta está logo a seguir. É assim que Deus disse? 2 pontos. Então, é uma manobra muito interessante, né? Porque diz o seguinte, ela não está postulando uma indagação. De princípio, ela chama a atenção do interlocutor, ou da interlocutora aqui. É assim que Deus disse, 2 pontos. O elemento está em plano de relação, porque ele sai do diálogo com ela, com a serpente ali, para entrar no plano da relação que houve lá atrás. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente, que representa a soma dos valores de baixo curso, estava postulando um diálogo em que usava os valores assimilados da parte do interlocutor. Quem falou a Nora aqui? Eu. Quando o senhor fez o comentário do enrodilhamento da serpente recolhendo energia, e quando ela passa, ela perde um pouco de energia, trazendo para o nosso dia a dia a nossa relação com o Espírito, com Deus, né? Quando eu recolho, que é o meu instrumento para ação, né? Que eu estou recolhendo informações, eu tenho minha cuidada. Mas quando eu deixo a minha sombra tomar posse, eu perco essa energia, de alguma maneira, ou não adquirir essa energia? Não. Normalmente nós sempre adquirimos e podemos perdê-la no ralo em que ela entra e sai costumeiramente. Essa serpente que nós estamos trabalhando com ela aqui, Beth, ela integra a nossa personalidade. Ela está integrando a personalidade psicofísica da individualidade. O que é isto? A coluna vertebral é a serpente distendida.
Então, quando nós fazemos um trabalho, por exemplo, de recolhimento, seja por um abatimento fisiológico, seja por um abatimento patológico, nós temos uma tendência de nos enrodilhar. É isso mesmo? Nós vamos fazendo assim, colhendo, e vamos, se possível, fazendo uma rodilha, que é a posição de natureza fetal. Não é isso? O que significa? Que nós temos uma estrutura no campo físico, que é a coluna vertebral, em cujo interior, vinculando as linhas mais inferiores da área nervosa, lá no cóccix, onde está o centro genésico, que é o campo da alimentação em grande parte da serpente, e vamos distender pelos líquidos raquidianos que percorrem a integridade da coluna, porque não é apenas esse líquido tem uma função acentuadamente de interesse ao campo físico, ao campo da estrutura biológica da individualidade. Mas o homem, no decorrer do tempo, vai compreender que esses líquidos circulantes nessa intimidade, ele apresenta imantações de alto poder vibracional. Exatamente, porque ele comunica, vai até no plano mais elevado. Então, se fizermos uma linha de enrodilhar a parte neurológica do cérebro, vai cair em cima da região da epífise, onde está o centro coronário. Então, vamos observar que é um circuito de energia que para uns é chamada, para alguns grupos de estudiosos, de Kundalini, e para outros grupos de fogo serpentino, porque é o da serpente. Entenderam? Mas dizem que o senhor, uma vez, há uns anos atrás, quando alguém fez questão, o senhor fez o seguinte alerta para as pessoas: não mexa com isso é perigoso. Certo. Não sei se ela estava tentando desenvolver. Não, quando nós falamos isso, é quando algumas frentes procuram despertar. Porque enquanto ele está em circuito fechado, ele costuma manter a criatura num campo assim de certa hibernação. Ele tem valores potenciais de alta ressonância, mas está como que recolhido no plano de hibernação. Existem algumas técnicas que nós não trabalhamos com ela, mas nós sabemos que pode existir, os espíritos têm conhecimento de como faz isso, e algumas individualidades despertam esse fogo serpentino. E na hora que ele se desperta, é o seguinte: você não administrar segunda a segunda a impulsividade sua no campo da vida mental, esses elementos te encaminharão para um processo de somatização. Aí começa a refletir na sua vida, certo? Quando você antes tentava ajudar alguém, hoje você fica com raiva dela. Começa a inverter, porque você começa a colocar para fora padrões de natureza psíquica e informativa que você nutria lá atrás, na retaguarda. Porque esses elementos que estão circulando aí, como nós temos poucas elaborações de ordem, vamos dizer, sublimada no campo da elaboração mental de expressão superior, nós damos muito mais vazão ao circuito das energias magnéticas de base, ou seja, a energia magnética inferior, magnética humana, do que propriamente da questão superior. Então é como se alguém despertasse e dissesse assim: em vez de eu melhorar, passar para um campo de aprendizagem, elaborar essas forças na sua sutileza, eu vou fazer, vamos dizer, eu vou integrar a equipes de natureza no campo da eugenia, por exemplo, cuidar do corpo, cuidar disso, fazer aquilo, adquirir força, saber controlar a mente, para autodefesa. Então é como se começasse a cair. Quando não se desbandera para os planos das conquistas na área da sensualidade. O que faz o Gregório? Exatamente. O Gregório nunca não tem dúvida que no livro de Libertação apresentava toda essa estrutura aberta para utilizar. Então você pega o instrumento,
mas não tem curso suficientemente seguro para manipular aquilo. Então manipula segundo as tendências inferiores que ainda cultiva. Sabe que deu para entender? Isso é meio complicado, né? Mas eu tenho que trabalhar porque você não volta nisso. Falar de Kundalini, de fogo serpentino aqui, nas reuniões normais, não tem como, né? E é nessas horas que a gente põe isso naturalmente à tona para que seja discutido. A atitude da pessoa no dia a dia, ela pode despertar, ela pode abrir esse campo? Olha, às vezes esse campo sai por uma pesquisa, por uma busca, por um anseio, vamos dizer, por uma posição assim, como é que eu digo, uma posição de, é uma expressão que me fugiu aqui, quando a criatura entra num estado assim de alfa, um estado assim acima do componente normal, ele pode dar um toque. É como se fosse um curto-circuito que desce. Quando ele entra em relação, por exemplo, com determinadas imagens, com determinados campos ambientes, com determinadas pessoas, então precipita os acontecimentos. É uma experiência bastante interessante. É como se a pessoa entrasse num processo de alta ressonância, como se houvesse um estremecimento, como se houvesse um adormecimento rápido. É como se o corpo todo entrasse numa vibração diferenciada. Você pesa, ele pode vir numa sensação de baixo para cima, já vivenciado, a gente conhece isso. Então o que acontece? É como se nós pisássemos numa chapa quente, certo? E você fosse notando o corpo alterando o calor, gradativamente, vai sentindo ele subindo, do pé para a perna, sobe, passa, até chegar e quase que arrepia os cabelos da cabeça. São expressões que são compreendidas como o despertar dessas energias. Um grande número isso não desperta, não. Ele despertou onde nós encontramos, às vezes, determinadas expressões de delinquência, de irritação, de total complicação de indivíduos, e outros que se projetam no campo da sublimação, quando é mais feliz. É? Exatamente. A pessoa pode, vamos dizer, vários dias para poder dar valor ou vazão às partes enobrecidas da personalidade. Ok? Vamos continuando. Posso para frente? Então a questão foi formulada com base numa conscientização de Eva. É assim que Deus disse. Não é isso? Eu disse. Não é assim. É assim que Deus disse. Aí vem a questão: não comerei de toda a árvore do jardim. Aí a entonação pode ter um sentido positivo, como nós já comentamos. Se eu usar o negativo no campo linear, expressivo da redação, eu posso ter outro sentido, mas tanto no negativo quanto no positivo, a indagação está feita à mulher, para ela poder refletir. Não é isso? Agora, o que é muito importante é que todas as forças que chegam até nós, da base ou na base de um conhecimento, de um argumento, quando se trata de alguém que tem sapiência, não sabedoria, mas tem sapiência, tudo é feito com base nos valores que o interlocutor já veicula e já conhece. Sempre assim. Por exemplo, se quisermos ter êxito numa atividade medianímica, no trato com as entidades de baixo curso, quiser auxiliá-la, trabalha com os instrumentos dela, não trabalha com os seus. Quando a gente tem que fazer um curso sobre mediunidade, no plano da interação com as entidades encarnadas, a gente sempre fala isso. E outra coisa, não adianta o trabalho, a sagacidade é embutida, mas tem que ter um revestimento na área do sentimento. Porque se houver, no caso aqui está negativa a proposta, porque queria pegar pelo pé. Agora nós temos que usar a força da serpente para poder ajudar pela sagacidade
a entidade que está sendo auxiliada. Então usa-se determinados valores que são dimanados da própria personalidade em desequilíbrio. Então, às vezes está assim, né? O espírito está argumentando e está dizendo, ele está argumentando de maneira dura no conceito dele, e ele diz assim, não adianta, e fala assim, ó Senhor. Aí você utiliza o Senhor que ele falou. É aí que você comentou agora, esse Senhor. Ele assusta, né? Porque não é que ele falou, ó Senhor, no desabafo que estava sendo contrariado, ele deu parte de quê? De que realmente tinha uma vinculação que estava amortecida. É isso aí. Quando o Espírito nos influencia, ele não é capaz de despertarmos a Kundalini, não. Mas ele pode aproveitar esse despertamento, se nós tivermos em plano de baixa vibração, para nós atuarmos na nossa assim. Não cai, porque o sobe não cai, né? Exatamente. Mas para você agir do lado da sombra, não? Ou eles podem despertar-nos a Kundalini? Olha, tem esse poder? Não, isso aí nós não podemos nem, quando a gente trabalha com alguém, a gente pode, essa criatura já está com os potenciais todos já em condições de ser operados. E tem outras que não podem ser despertos. Eu tenho para mim, eu vou falar no sentido pessoal, sem endosso doutrinário. Eu tenho para mim que os espíritos amigos que podem ajudar nisso através de mecanismos magnéticos e sugestivos, eles às vezes têm que trabalhar no sentido de manter esse material todo desativado mesmo, porque é segurança, Beth, para a individualidade. Aqui, por exemplo, num grupo como o nosso, nós podemos ter uma série de companheiros que, apesar de não ter aberto praticamente essas válvulas, eles têm perfeita condição de encontrar caminhos também. Porque na hora que isto abre, já há uma linha de consciência diferenciada. Porque senão ele vai lutar muito para a manutenção da vida dentro dos parâmetros puramente humanos. É como se algo de um dimensionamento diferente se propusesse o entendimento dele. Vocês estão entendendo? E ele não quer. Vamos dar um passo, deixa que esse negócio não, vamos cuidar aqui, vamos. Entendeu? Quer dizer, ele não vai entender isso. Aí que começam a entrar problemas e que determinadas faixas foram espertas e ele não está em condições de operar. Nesse sentido. Honório, essa válvula foi aberta naquele momento que o Tassiano elevou o pensamento lá no Ave Cristo e correu para fazer aquela prece, que ele viu que não... Porque a gente percebe ao longo do livro o trabalho lindo, né, do Quinto Varro para poder ajudá-lo. E aí, naquele último momento, ele ajoelha ali e faz a prece com aquele filho. O Quinto Celso. Então, antes, ele teve a vontade, ele correu lá e fez a prece. Eu posso entender que nesse momento houve a abertura de uma das válvulas. Você tem dois pontos a analisar. Você pode depreender que houve abertura, mas que ele andou pisando na bola e em razão da abertura destas válvulas vibracionais, porque as experiências futuras dele foram acentuadamente difíceis. Ele se envolveu muitas e muitas experiências complexas. Então pode ser, por que tinha tanto êxito no envolvimento dele com essas frentes? É porque ele tinha essas forças. Só que ele não conseguia utilizar com certa facilidade os elementos que provinham do plano maior. Ele usava as energias que ele mesmo arregimentou através do céu. Ou então, porque é muito difícil analisar os outros. Ou então, ele não tinha aberto esses potenciais ainda por segurança. Certo? Tinha propósitos que estão assim, até quando? Certo? Então é analisar. Eu tenho para mim que abriu que ele foi pouco feliz. Entendendo? Que realmente a gente
analisa o seguinte. Ele pergunta naquele livro que o Beto escreveu, ele define lá um momento e pergunta assim: por que no meio de tantos levados ao sacrifício, eu era o único que não merecia passar por aquele sacrifício? Ao dizer isso, já definia um certo namoro com as realidades superiores da vida, sem dúvida alguma. Agora, o que acontece? Ele ainda tinha dificuldade de aderir com eficiência e determinação aos postulados do Cristo, embora pudesse até, de algum modo, ter a vontade interior de fazê-lo. Estou falando de uma obra que está à disposição do público, que é no chão de diálogo, né? Chico Diálogo. Então ele define isso. A gente conhece aquele personagem bem, você também conhece, e nós notamos que ele vive, já hoje, analisando todos os percalços dele, pelas experiências arregimentadas, que ele tem tudo para dar um recado, sem o que ele não respalda com tranquilidade os lastros de débitos que ele tem. Então existe isso. A pessoa envereda em situações menos felizes, depois tem que resolver um problema sério, de vulto, para poder amortecer a extensão das marcas psíquicas na intimidade dele. Então, se você perguntar se tinha aberto ou não as suas logo fazendo é difícil, mas nós podemos aprender. E é o melhor que a gente faz quando é ficar dando rebate falta e achando que nós somos diagnosticando personalidades alheias. Continuando. Comenta e pergunta. Agora, o que importa para nós bastante é a resposta que a mulher deu à serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Então, o que quis dizer? É o que Paulo fala várias vezes. Tudo me é lícito. Então, seria muito estranho se essa redação bíblica não tivesse esta concessão à mulher ou a quem quer que seja para fazer o que ele bem entende. Se tivesse restrição de saída, não haveria livre-arbítrio. Kardec tem que explicar o texto com a questão 843 do Livro dos Espíritos. Quando pergunta se há o livre-arbítrio. O homem, não é isso? O livre-arbítrio seus anos. A resposta dele que sim. Não é isso? Então, o povo que não entende o que é o livre-arbítrio. Então, se há livre-arbítrio, de todas as árvores comeremos. O problema não é o livre-arbítrio, o problema é a ressonância do livre-arbítrio. Porque o uso do livre-arbítrio, ainda que de maneira infeliz, é um caminho de encaminhamento da libertação do espírito, ainda que preferindo fazer cirurgia sem anestesia. Não é isso? Ele passa pelos transtornos e as dificuldades, sofrendo o próprio impacto das suas decisões pessoais. Então isso é muito interessante. Então o problema não é de todas as árvores do jardim comerás livremente, nem tampouco dos frutos do jardim comeremos. O assunto está relacionado ao mas. É o mas que vai definir que a pessoa se veja nua ou não, se ela está integrada ou não, se ela está bem ou não. Então muitos pontos aqui, né? A gente pode correlacionar. Então, de todas as árvores do jardim, podemos comer. Então, o fruto das árvores do jardim comeremos. Tudo bem. Agora, a mulher definiu mais. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui nós temos uma explicação que define não o fato em si da proibição, mas mostra as consequências. Então, sempre isso é normal. No campo educacional mostra isso não por isto. Embora isto sim, por aquilo tem acontecido sem maiores transtornos.
Então tem gente que pratica determinada ação que para nós é abominável. Para ele é perfeitamente normal. Mas vem cá, leva uma vida tão estranha e dá tudo certo, porque está num passo diferente. Então, na medida que você avança na evolução, é que vai existindo naturalmente, vai surgindo uma gama de informações que vão definindo pisos que cada qual vai alcançando. Certo? Então, lá atrás, o animal vai lá tomar da água que estiver correndo no rio. Nós já temos que selecionar a água. Não é isso? Nós vamos tomar água barrenta. Vamos tentar arrumar até. Se não tiver como, vai tentar encontrar uma forma de filtrar a água. Enfim, é evolução. Se não é evolução, não teria marca. Não é isso? Pode ir para frente? Então, sagacidade. A Eva fez uma colocação equivocada aí, né? Que ela falou do fruto do meio do jardim não comeremos. Sendo que a árvore que não deveria ser comida é da ciência do bem e do mal. Ela falou na pauta do conhecimento dela. Porque ela falou do fruto do meio do jardim, porque o jardim da divindade, é a árvore da vida, o que está no meio. O jardim da Eva que está no meio, era a árvore da ciência do bem e do mal. Né? Porque ela falou do que ela entendeu. Quer dizer, então, a diferença é entre a nossa concepção e a concepção da revelação. Certo? A concepção nossa, qual que é? Olho por olho, dente por dente. Se alguém te perguntou, você vai lá e dá um chute na canela dele também, tudo bem. Agora, a concepção que nós temos que alterar na reversão, que está o mas, é aquela que Jesus definiu. Quando manda que a gente perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, para poder perdoar 7 vezes, ou 70 vezes 7 vezes, quando de um lado fala olho por olho, dente por dente, significa o seguinte: depois que você recebeu o impacto, deu impacto, cobrou, recebeu, cobrou, não recebeu, matou. Aí criou uma série de situações no campo kármico. Aí vai acontecer o seguinte: primeiro, se alguém te ferir, você perdoa. Por quê? Porque você perdoando, você está entrando no plano da quitação da ira de Deus. Está liquidando seu acervo nessa, vamos dizer, infeliz. Porque nós não sabemos se a gente está apresentando uma postura positiva, ganhando no investimento do amor, ou se nós estamos sendo felizes na investidura feliz, quitando nossos débitos, segundo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Será que deu para entender? Porque o processo, daqui para frente, já vai entrar o Lameque, já vai entrar o Caim, que nós vamos ver à frente aqui. Então o que acontece? Ele já cai na real que é devedor, perante a lei. Então vai entrar um processo já diferente. Criar campos novos no campo do investimento do amor. E ao mesmo tempo ir respaldando o destino pela quitação perante a lei de Deus. Era só um tiquinho, só vazio. Essa é a primeira diálogo aqui que aparece uma reflexão com o nome de Deus no Evangelho. Ou seja, a serpente fala em Deus, depois a Eva responde a Deus diz. Então, nessas sagacidades aí, muitas vezes a gente está evocando o mais sagrado para calcar os planos, às vezes, do pessoal. Essa ideia de Deus não seria essa árvore aí que está... Sem dúvida, porque a árvore, a seiva dela é a divindade, mas os frutos que ela produz são expressões da manifestação crística. Pensa nisso. Então Deus foi veiculado pela serpente, por quê? Porque nós não temos uma serpente que está na evolução normal, não. A serpente está falando para nós é aquela criatura que caiu, que já conhece Deus.
Então, normalmente, quem vem explicar para a gente sobre os valores a serem revelados é quem estava lá em cima e desceu. Então, nós podemos ver esses que descem, que podem nos ensinar por amor, e aqueles que descem, que vão nos ensinar por justiça. Normalmente, aqueles que desceram por queda e nos ensinam, eles colocam um revestimento místico, um revestimento de ameaça. Certo? Tanto que você nota que tudo que tem nas religiões, ameaçadores do inferno violento, tudo isso não foi dado com Francisco de Assis, não. Que está na sua evolução de crescimento. Foi dado por aqueles que aprenderam, não fizeram, pagaram o caro. Vocês dão um jeito aí que você não sabe que frio que estão entrando nela. Certo? Aí sai o inferno de Dante daí para cima, né? Quer dizer, definindo, como tem muito espírita que tem um medo de umbral danado. Porque às vezes passou por um grupo espírita que só falou que nós estamos aqui para pagar pecado, que a mentalidade muito espírita é essa. Aquele grupo Emmanuel não falamos isso aqui, nós estamos aqui aguentando as forjões, nós falamos das dificuldades, mas falamos que isso aqui é uma experiência abençoada. E o que é a questão do 132 do Livro dos Espíritos propõe é que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Se não fosse isso, eles tinham escrito o quê? Deus nos impõe a encarnação para pagar os débitos que eles têm. Isso não tem, não. Isso está no encaminhamento da obra que a gente faz as duas coisas. Em momento nós estamos colhendo, em momento nós estamos semeando. Mas tem gente que acha que tempo de semear, que está tudo bem, né? Que nada. No dia a dia nós semeamos, no dia a dia colhemos. Né? Então nós temos um momento lá que estamos dentro de casa, acontece um fato desagradável, pode ser uma colheita. Certo? E de manhã nós fizemos culto no lar com eles. Semeamos. Nesse sentido, não ficar amarrando o negócio, achar que tudo aqui é bonitinho, é um território, tudo outro território lá, não. Isso é uma engrenagem de Deus. Agora, se fizer um cômputo jamais generalizado, de somar fatores, nós temos gente ao final da existência que semeou mais e outros colheram mais. Sendo que essa colheita analisando o seu sentido qualitativo. Foi colheita nos interesses pessoais, sem maiores ressonâncias, foi colheitas efetivas no aproveitamento da experiência, regimentando o futuro. Tem valor, Nória? Fala, Beto. Há uma passagem do Evangelho que eu fico, assim, a mim me preocupa. Quando orar, se tivesse alguma coisa para poder irmão, está passando aí. Então, geralmente, né, estou falando da mãe, e alguma coisa contra alguém. Aí eu fico na dúvida. Porque o perdão tem que ser interno. Mesmo que eu não vá atrás da pessoa, eu tenho que perdoar. Então, a minha dúvida é a oração em si. Porque se eu não perdoar, a minha oração vai ficar por onda longa, ela não vai sair, né? Ela não vai atingir o meu objetivo, que é entrar em contato com os espíritos superiores. Então, eu teria que trabalhar isso em mim, né? Para que a minha sombra do livro e da mágoa, para que a minha oração tenha, assim, maior amplitude. Mas, como essa evolução, às vezes é difícil não ter mais algum resquício. Eu fico pensando, ora ou não ora, Não, o primeiro passo é realmente tentar ver a luz da pessoa. Não? Aí a oração já pode ficar mais franqueada. Eu acho que tem que continuar fazendo as preces quando vier o grito, não apavora não. Aqui diz assim, capítulo 5, versículo 23 de Mateus, que você falou aí. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é isso? Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
para depois então eu conseguir te depressa com o teu adversário. O que Jesus quis mostrar nesse encaminhamento? Ele quer mostrar que não adianta nós ficarmos com as nossas partidas íntimas no campo da busca do bem-estar, apresentar ofertas, reverenciar a Deus, guardando rancores, como a expressão que nós ouvimos agora há pouco aqui no coração. Isso é que ele quer dizer. Por quê? Porque... Como é que é? Nesse caso específico, aquele tem rancor contra mim, e eu vá me reconciliar com ele. Exatamente. Porque o processo efetivo, uma coisa é referência periférica. O que está no altar, oferecendo o melhor a Deus, um tributo a Deus, de natureza puramente a definir uma manifestação de reverência a Deus, ele está mostrando religiosidade. E Jesus é o portador do plano, vamos dizer, operacional do amor, aplicativo. Então, como é que você quer reverenciar a Deus, que é Pai, se entre vocês que são filhos tem tido problema? Então, o problema que nós temos que abocar é o problema interativo no campo da convivência uns com os outros. Então, não posso, nós tentamos, apesar dessa referência aqui tão clara, nós queríamos estar bem com Deus e matar o semelhante em nome de Deus. Como é que pode acontecer? Quantas mortes nós já, vamos dizer, integramos no encaminhamento em nome de Deus? Coisa totalmente esdrúxula. Você, por exemplo, querer amar a Deus, reverenciar a Deus, mediante o constrangimento e o sofrimento aos semelhantes. Isso que eu quis dizer aqui. Entre a oferta que está no altar, que é doação íntima do seu coração a Deus, e o irmão que está tendo problema contra você, preferentemente você resolve o caso com ele. Por quê? Porque se você não resolver o caso com ele, não manter ou não mantiver pelo menos essa tendência a resolver com ele, você está sendo hipócrita a oferecer a esmola. Compreender? Você não está tendo consciência dela, você está agindo de maneira inconsequente. Porque quem quiser estar com Deus e ajudar Jesus, trabalhe com ele. O Chico falou isso uma vez com a gente numa reunião. Falou, não, o pessoal acha que está com Jesus, está do lado dele lá. Quem está com Jesus está no serviço. Perceberam o sentido que ele trouxe? Então não vamos ler. Quer dizer o seguinte, o povo achou mesmo que eu estou com Jesus. Não foi que apareceu logo que ele desencarnou? Está aos pés dele. Né? Ele quis dizer o seguinte, o povo está errado não. Só que os pés dele aqui embaixo. Na dureza do dia a dia. É igualzinho que nós comentamos sempre aqui. O elemento que deixou-se levar ao circo lá dos leões e desencarnou. Você está com Jesus? Estou. O leão me comeu lá. Então volta para dar Jesus. Vamos lá. Aí o negócio complicou. Porque o pessoal tem que acabar. Não comporta mais misticismo. Não comporta mais determinadas expressões definindo que ele está com Deus e abominando que é embaixo o oportunidade de trabalho. Então, dentro disso, nós entendemos, Beto, na sua questão, que o ideal é isso mesmo. Agora, eu tenho no campo íntimo, Beto, que é melhor você ir levando sua oferta ao altar. Porque pelo menos vai sendo recomendado e vai caindo na real. Porque na realidade nós temos o seguinte ponto, que eu ajusto aqui. Eu ajusto o seguinte, se eu não fizer amigos, se eu estou aqui é por causa disso. É porque aqui nós estamos encontrando com pessoas que têm determinadas linhas de sintonia conosco. Nós estamos fazendo piso para uma nova atmosfera psíquica. Então vamos fazendo. Ou nós não podemos fazer, querer criar e deixar tudo que nós vamos fazer aqui para trás. Esse é o sentido. Pode falar. Dentro dessas duas árvores da vida e da ciência do bem e do mal, está vindo uma imagem como se a gente tivesse um círculo cujo centro seja nós mesmos. Então é o eu, o ego. Aí esse é
dentro de uma certa forma, a árvore da ciência do bem e do mal. Ele precisa fazer em cima do que está colocado. Né? Agora, quando a gente entra no centro do circo para da vida, nós estamos tomando contato com a divindade. E aí não é nem um circo, não, quer dizer, é o centro fundamental. E a divindade está dentro da gente. Então, essa ideia de Deus que a gente está trabalhando aí ao longo da evolução, né? Fala assim, olha, a árvore do meio você não comerá. Então é um pouco a forma de saber trabalhar esse ego, esse eu, em função da divindade. Porque nós começamos um estudo falando de certa forma da humildade, né? Essa é a virtude fundamental, humildade com caridade. Nós estamos essa parte que nós estamos discutindo aqui é muito mais sutil do que parece. Muito mais sutil. Nós temos hoje nesse mundo de transição muitas calamidades, muito sofrimento, muita dor e muitos gestos de benemerência, de carinho. Mas quantas vezes nós analisamos e verificamos pessoas assim? Eu levo minha vida, não perturbo ninguém, estou dentro do meu apartamento, cuido da minha família e tal, os outros que se virem. Ele está alimentando a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Ele não está ainda investido no plano da caridade. Por quê? Porque a caridade dele está restrita em quê? A tentar não perturbar os outros, levar a vida dele. Mas ele está querendo não perturbar os outros, muito mais para o interesse pessoal de não ser perturbado do que propriamente não perturbar. Então, dentro disto, nós temos variáveis. Tá? Tem dois iguaizinhos, não perturba os outros. Um está assim, se possível que eles me perturbem também. O outro fala, não quero mesmo que perturbe. O outro fala, de vez em quando estou sujeito a isso mesmo. Quer dizer, há uma gradatividade nesse processo de encaminhamento. Então tem hora que tem muito espírito que nos procura, dizendo exatamente isso, que gelada é que nós entramos. Acho que nós entramos numa gelada. Está preocupando com o problema dos outros toda hora, até o telefone não está mal lá em casa, está batendo lá. Não é isso? Então, olha como é que a situação é ampla. Aí nós estamos aprendendo o seguinte, é que na medida que a gente avança para o universo, no campo das percepções, nós entramos num verdadeiro painel de diversificações, não é assim? E se eu não tiver uma capacidade de equacionar, de analisar, de observar os fatos, saber o que é meu, o que não é meu, eu tenho que viver no sufoco. Então o sufoco que nós vivemos hoje, na busca de adotar de providências prioritárias, é para aprender a viver no contexto da balbúrdia sem estar em estado de desajuste. É esse o sentido. E não atrapalhe nada, não. É só uma questão de natureza. Por exemplo, tem gente que fala assim, na hora do almoço eu não atendo ninguém. Isso acontece demais. Não é isso? Fez certinho e fez, porque eu acho que o almoço é sagrado. Se eu não almoçar, eu não consigo viver. E sem enfrentar, quando não enfrenta, às vezes, a família, né? O telefone está chamando, só sai daqui, vai lá, atenta, vai lá, atenta. É simples. Nós já tivemos casos em que se não atendesse naquela hora, não sei o que ia acontecer. Eu ia poder tentar localizar depois, mas não precisa mais não, ele está complicou já, não. Desencarnou. Quer dizer, tem jeito. Então nós temos que usar, e descobrindo dentro do sufoco, os caminhos do equilíbrio da segurança. Então, suponhamos, o Adriano está lá almoçando. Não é isso? Aí bate o telefone, alguém, você fica atendendo o telefone aí, pá, deixa eu chamar, isso aqui, papai, então, não está, eu vejo até as mentiras fora do erro. Aí eu falei, não, deixa eu cortar. Não é isso? Abrindo. Agora o que acontece? Quem está no telefone é uma pessoa em desespero. Então, até que o almoço espera um bocado. Agora, se no telefone está lá o Aélia, ou está lá o Laerte, que é seu conhecido, o que você vai falar?
Edna, daqui a 10 minutos eu te ligo. Está atendido? Atendeu? Não está tudo em paz? Não é bom senso? Laí, segura aí, daqui a pouco eu te falo. Ou é urgentíssimo? Não, posso esperar, daqui a pouco você liga para mim. Tá bom. Quer dizer, uma questão administrativa da vida. Porque nós somos péssimos administradores. Nós trazemos pontos de referência na área administrativa e ali. E às vezes, quando vai ligar, não precisa mais. Nós já tivemos casos impressionantes nesse particular. Impressionante. Porque nos leva a como é que faz, então? Como é que é a providência? Então, no mesmo dia, a gente vai aprendendo o que é servir, quando nós estamos aprendendo, estamos fazendo cursinho, e quando é ser um bom cidadão, dentro dos parâmetros puramente transitórios e passageiros. Então, no entendimento aqui da passagem, me dá a ideia de que não tem jeito de seguir o percurso sem morrer. Como você fala? A gente seguir o percurso da vida. Não vejo escapatória para a gente, para seguir essa orientação aqui, ó. De não comer da árvore da ciência do bem e do mal e da árvore do meio jardim que... Já é outro processo, Neto. Já é o processo da capacidade administrativa das emoções e dos valores. Nós temos que aprender isso. Você vai aprender o seguinte. Hoje aprendeu uma coisa aqui. Da árvore da vida é você atender todo mundo. Da árvore da ciência do bem é você fazer um plano, vamos dizer, funcional do sistema. Então você fica naquela. E entre a abertura total e o plano disciplinar instaurado, existem alterações. Então nós temos que aprender uma coisa, que eu já falei algumas vezes, estou repetindo. Eu tenho que aprender a ser humilde comigo mesmo, paciente comigo mesmo, porque senão minha vida vira um sufoco. Eu entro naquela porta com uma conceituação, saio com outra. E mesmo hoje de manhã eu andei pisando na bola naquilo que entrei com minha concepção aqui. Estão entendendo? E aqui eu aprendi diferente, não é por ali que faz. A cada momento está caindo uma ficha, não dá? E não dá para fazer isso não. Ainda ontem eu fiz. Vou sofrer agora até pagar. Que isso? Isso é falta de capacidade educacional. O processo educacional e o processo espiritual é um processo que o tempo nos é concedido como didática imprescindível e inarredável. Eu tenho que ter comigo que eu tenho caracteres que eu preciso reformular, que eu já sei que tem que mudar, mas é capaz de eu gastar 2 encarnações pelo menos para conseguir. E avoco isso com toda tranquilidade. Agora, se eu avocar com tranquilidade uma coisa que os espíritos entendem que eu posso resolver em 10 dias, aí já copo minha conta no que diz respeito à minha acomodação. E dá para fazer isso sem mesmo? Como é que é? Dá para fazer só querer faz. É só querer mesmo? Só querer faz. Mas querer efetivamente. Não é isso? E pensar também como é que administra as coisas. Não tem como, se na administração dos homens nós temos que somar fatores, imaginemos vamos dizer, nas linhas profundas da alma, com suas ressonâncias. Eu chego e só tem uma solução. Tem que mudar daqui. Pode ser isso? Tem que mudar daqui. Todas essas. Aí fica assim. E minha mulher? E meu filho está fazendo faculdade sem hora. E o outro que está noivo ali, o que vai acontecer? Aí pondera os fatores. Ponderou, seja o que Deus quiser. Foi pensado. Porque hoje é o seguinte, nós nos sentimos culpabilizados na frente porque agimos nas emoções. Se você pensou e a nossa velocidade mental é imprevisível, então está demorando 2 meses ou 3 meses. Analisou, ponderou, pensou, porque a gente arrepende de não amanhã, é o que você fez precipitadamente. A palavra precipitado, vamos dizer, a precipitação, ela é acentuadamente inconveniente. Eu assisti uma palestra uma vez, até discutindo isso com o Divaldo lá atrás, pela precipitação que se faz. A precipitação é um verdadeiro desastre na vida da gente. Não é isso?
E a gente não sabe a hora que a gente vai ser provado pela precipitação. Então é por aí. Você decidiu, tanto que eu falo com as pessoas. Eu não vou dizer que você vai fazer, não. Você pensa, analisa, conclui, soma isso, tá bom? Fez, esquece. Errei, e errei com muita honra. Porque não foi falta de pensar, não foi falta de analisar, não foi falta de somar fatores. Agora eu não sou o supra-sumo da inteligência universal. Então, se não deu certo, porque tinha que passar por isso. Cara. Porque é meio pretensioso você querer acertar com um punhado de débito que você tem. Acho que o circuito bancário do plano espiritual nós temos lá em todos os nomes, tudo é SPC. Está tudo incriminado. E aí nós entramos na parte pesada, né? Como é que é? Se você faz, você fica agarrado, você fez no caso, faz fica pesado. Sem dúvida. Né? Você tem que assumir a responsabilidade daquilo que você fez de modo equivocado. Porque nós aprendemos, e eu estou tentando analisar, que os sentimentos raiva, sentimento não positivo, é o reflexo capilar ao estímulo das ações mal administradas. Então, quando eu não administro os meus pensamentos e as minhas ações, elas ficam automatizadas, o sentimento negativo é como um reflexo muito capilar mesmo. Sem dúvida. Não é? Às vezes até mesmo a precipitação ou a sua escolha inadequada, não foi essa foi a melhor, é porque você está debaixo de um lastro de débito. Tem que analisar. Pensei, analisei, somei, até telefonei para uma, duas pessoas, o que você diz aí? Esse fator não saiu. Então o que acontece? Eu vou abrir o coração e falar, isso aqui passa mesmo. Agora eu vou ficar lá, meu Deus, que bobagem, que eu fiz, não posso decidir mais, tenho que recolher a base, isso aqui. Não é por aí não. Quando Pedro fala com Jesus, fala com Jesus e nós deixamos tudo, etc. Aquilo não era um despreparo dele ainda para entender. Sem dúvida. Até que a pergunta poderia ter sido válida. Estou falando como um instrumento de aprendizagem para nós, né? Reduzindo ele não. Né? Nós que deixamos, tudo bem. E nós também temos deixado. Nós deixamos nossa casa agora para ir para cá. Não é isso? Agora o tudo é que talvez pudesse ser maneirada, né? Nós temos deixado tanta coisa, né? Deixamos tudo. Quer dizer, Jesus olhou assim, coitadinho, está tudo agarradinho nele aí, até preso na cintura. Né? A resposta de Jesus foi para puxar ele para o futuro? Sem dúvida alguma. E compreendeu, porque Jesus mostrou para nós o seguinte, sem compreender, ninguém faz, porque no negócio não dá certo. Nós queremos que as pessoas que nos ajudam sejam completas, e não são. Se analisar as personalidades dos apóstolos mais próximos, cada um tinha uma marca muito estranha. Muito estranha. Você já pensou ele? O de Levi, por exemplo, seria o Bonova. Lembra do Bonova? Ele ia chegando cardulizando, o outro lá. Não serve para nada. Não é nada, você recebe um olho aí, não sei o quê. Complicado. Você que é manca também. E Jesus foi diante desse jeito, não. Então a gente, totalmente equivocado. E chegou para Jesus essa informação, né? O que ele pensou? Assinar um ato aqui de extensão. Então, carregou com ele. E a concepção dele totalmente truncada, deu margem que ficasse registrado aqui as minhas aventuranças. O bonito é quando ele cai na real, né? Quando ele cai na real, quando ele quer progredir, não fica nada de sofrido, não, porque faz parte. Mas que tem que chorar amargamente o qualquer tem. Você queria falar? Quando o senhor fala sobre a questão da administração, quando a pessoa administra, né, trazendo a questão da educação, quem administra, o primeiro processo de administração é consigo mesmo. Sem dúvida. Então a administração pretende a sua vida. E na função da administração, aquele que administra, que está à frente de qualquer coisa, ele tem que assumir a responsabilidade do que ele faz. Quem decide não pode transferir a responsabilidade para quem quer que seja, para a religião, para a inspiração, o que for. Porque naquele momento que ele está ali, ele está assumindo a
a sua integridade, todo o seu potencial. Isso. Agora, que via de regra que eu sinto é que as pessoas têm dificuldade de decidir, têm dificuldade de encarar, primeiro que não tem o conhecimento todo, segundo que a vida não lhe dá a segurança daquilo que ele vai fazer. Viver é arriscado. O que a gente não deve fazer é colocar o risco acima do que a gente verifica. Mas eu acho que um processo que todos nós temos aqui, talvez mais difícil, é assumir, primeiro, a administração da sua própria vida. Segundo, a responsabilidade que isso determina. E terceiro, decidir o que vai se fazer. Porque, para mim, é esse o processo que nós temos aqui. O processo de educação é não delegar a outros aquilo que é de responsabilidade nossa. Está absolutamente correto. Tanto que a gente comenta muito isso aqui, no trabalho do atendimento fraterno que existe. A pessoa vem cá para conversar. Qual é que é a tônica? Tem muita gente que trabalha no atendimento fraterno e sabe disso. Qual é a tônica básica em um percentual enorme? Todo mundo quer que o atendente dele defina para ele o que ele vai fazer. Todos nós cultivamos isso, que alguém decida por nós. E isso é muito tranquilo para eles, porque cai na seguinte linha. Se dá certo, aquele que falou que fizesse, ganha espaço na conceituação do paciente. Se dá errado, o paciente se acomoda. Eu ouvi fulano, então ele não evoluiu assim no plano da sua segurança pessoal. É por isso que o Evangelho define componentes, fatores, que é o que o expositor ou o cooperador na área vai oferecer para o paciente. Você vê na página tal do livro tal, você analisa, você vai conseguir material para você poder ter instrumentos, fatores para a sua decisão. Agora, uma coisa eu falo muito com as pessoas com quem eu converso. Você analisou tudo, como eu acabei de falar agora há pouco. Analisou tudo, somou e tal, decide. Agora, decidiu, acabou. Seja humilde. Você não está levantando detalhes, fatores, para poder ver o que é o correto na sua concepção? Confiança. Pega para Deus. Porque errar faz parte do mecanismo do crescimento da pessoa. Aprende também muito mais do que se pensa com os próprios erros. Mas ganhamos fortificação, ganhamos confiabilidade, ganhamos discernimento. É melhor, isso que se representa, decidir é sair de cima do muro. Porque aquele que fica toda a vida sem decidir é o que está em cima do muro, não vai nem fica. Então isso é complicado e desajustado. Vamos em frente, mais um textinho aqui, podemos? Esse diálogo da Eva com a serpente, é o nosso diálogo, né? Nas existências, ele é o nosso diálogo. E eu estou lembrando do diálogo de Jesus quando ele é pintado. E aí, quando o Senhor falou agora, entrega para Deus, Jesus fez a vontade do Pai todo o tempo. E no diálogo ele fala que ele está pedindo a Deus. E eu vejo o diálogo de Deus, quando ele é pintado, toda a sagacidade, inclusive o conhecimento, do registro da Escritura. E aí, eu penso que há uma angústia muito grande, porque a gente está preso nesse diálogo da Eva, das nossas existências, e querendo estabelecer o diálogo de Jesus na nossa vida. E as dificuldades, por isso que eu falar com vocês, é possível, como é que a gente transforma essa passagem, sai de um diálogo para outro. Olha, o grande segredo disso tudo aí é aquela posição que nós de vez em quando trazemos aqui. Tem que ter primeiro o ponto que você pretende. Se você está no mal, você está propondo a encaminhar para um território de bondade, de bem. Primeiro ponto. Porque o diálogo da serpente, quando Jesus foi tentado, que você trouxe aí, foi o mesmo diálogo com a serpente. Não é isso? Por aquelas 3 experiências que ele viveu. Então, o que significa? Quando nós queremos exaltar a nossa pessoa, definir a nossa pessoa, seja no poder, seja na linha dos valores amoedados das riquezas humanas, seja em todo sentido que evidencia a personalidade,
nós estamos dando campo às induções da serpente, do tentador. Agora, no momento em que você muda de posição, aí você começa a notar que essas forças inferiores se acrescentam, se acumulam. Mas não é para poder haver um sufoco para a gente, não. É para que quando você decida a estar do outro lado do campo, não é isso, o lado positivo das realidades do espírito, você já tenha se sentido assim, já saturado, já experimentado naquelas expressões puramente humanas, porque elas são acentuadamente cheias de atrativos para nós. Nós, quem está na melhor da festa, a gente acha que tentação vem de fora para dentro pela dor, pela subjugação, não. Tentação, nós vamos dizer, ela vem em bandeja de ouro, com toalhas rendadas, assim que ela vem para nós. É sempre assim. Não vamos achar que ela seja diferente, não. O que veio para Jesus foi isso. Você tem poder, pode lançar daqui lá embaixo, que não vai machucar, não. Transforma o pão aí, ou as pedras em pão, que você não tem que trabalhar. Tudo essa. E são poderes que a gente vai adquirindo. Os poderes que nós vamos utilizar no futuro, que não está muito distante, te leva a você ficar parado, não trabalha mais não. É essa a proposta, a mensagem que o Cristo quer e a misericórdia quer da gente. Vai nos investir de poder. Porque os espíritos é que constroem as galáxias. Os espíritos é que constroem as galáxias. Eu preciso trabalhar? Não precisa não, gente. É? É o que eu estou falando. Nessa concepção que nós estamos trabalhando aqui, não precisa. Mas o dia que parar de trabalhar, o que vai acontecer? Vai ser um desastre. O universo vai abaixo. Então, tem que haver essa pressão, tem que haver atrativo, nós temos que cair muitas e muitas vezes no engodo das nossas áreas de interesse pessoal, para que um dia, quando você pegar lá, você fala, mas vem cá, você não pode descer da cruz? Foi falado para Jesus aí. Tinha poder sair da cruz? Tinha. Saiu? Não. Porque minha alegria não está em exercer meu poder aqui. A alegria está que eu estou aqui sem erro, sem débito. Mas estou mostrando um quadro didático para a humanidade inteira. Concorda? Então, se Jesus podia descer da cruz e não se rebelou, e não desceu, eu que tenho a cruz por uma necessidade de respaldo de destino, tem que ter paciência, não vai gritando lá na cruz, lá feito uma criatura desequilibrada. Então, nesse sentido, é chamar, é o grande campo da regimentação de corações para a grande empreitada do amor. É nesse sentido que ela está trazendo lá. Por isso que nós somos tentados. E está em Tiago, bem-aventurado o varão que é tentado. Tem que ser tentado. O elemento chega aqui, faz o pé de esquema, traça um sistema de vida e tal, daí a pouco está tudo bonitinho, vê um convite de fora. Então, um convite aí para você ser gerente, ou ser superintendente lá no Mato Grosso, não sei o quê, com tudo isso e tal. Ai, meu Deus do céu, estava tudo pronto, agora o que eu vou fazer? Às vezes tem que ir, outras vezes tem que ficar. Mas quem vai ter que decidir lá. Aqui, Honório, quinta-feira de manhã, né, enquanto a gente estava preparando para fazer o atendimento lá no hospital, a Lucrécia me entregou um papel e falou assim, esse paciente aqui é muito difícil e está precisando muito de ajuda, vai lá. Aí eu fiz minha prece e fui. Aí quando eu cheguei lá, seu Honório, um senhor velhinho, né? Aí eu pensei, nossa, eu preciso, já que eu estou sabendo já do papel dele, e comecei a conversar com ele. De cara ele fez assim comigo, ó, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, eu sei que vocês trabalham aqui, mas como eu estou ouvindo assim, que você é uma menina, eu falei, muito obrigado pelo menina, eu vou te ouvir. E eu comecei a conversar com ele, falei, olha, a gente é de um trabalho voluntário e tal, comecei a explicar, e gostaríamos muito de ter a presença do senhor lá entre nós. Ele falou assim, eu não vou. Eu falei, tá bem, mas o meu papel aqui é mostrar para o senhor que nós estamos aqui à sua disposição. E como ele começou a ficar muito forte, eu senti assim, fique quietinha perto dele. E eu deixei ele desabafar, sabe, Honório? Quando eu vi aquela tristeza dele, eu peguei e falei com ele assim, seu Divaldo,
eu estou aqui lembrando de um momento, de uma mensagem que o Chico Xavier tem até no CD gravado, eu vou copiá-la para o senhor. E comecei a falar a prece. Quando o Chico começa, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. E quando eu comecei a falar para ele, eu percebi que ele chorou muito. Ele pegou e falou assim: menina, só tem uma coisa nessa vida que eu acho que teria mudado os meus passos. Eu sei que eu tinha que ter estado do lado do Chico. Então, naquele momento, eu percebi que tinha alguma coisa que poderia tocar o coração. Então, assim, mas tem hora que pra gente pegar esse feedback e usar, é como se a gente tivesse que entregar o coração mesmo. Coração aberto, você vai sempre no ponto nevrálgico que precisa. Sempre funciona assim. Nós não estamos com o coração voltado àquele campo, fica difícil. Zé, rapidinho para nós terminar. A tentação, ela sempre vai começar com a afirmação do livre-arbítrio, então, né? Sem dúvida. O livre-arbítrio é uma das coisas mais importantes, não tem como você progredir no campo espiritual sem livre-arbítrio. Não adianta. A matrícula nos territórios do amor não tem constrangimento. Vai chegar uma coorte de entidades superiores. Fulana, chegou essa hora, Sara, vai ter agora ou nunca? Aqui, vai dar nada. Até sabe que você pensa duas vezes, vai para casa e pensa. Eles podiam falar, é hoje, é agora, vai. Não. Vai lá para casa e estuda. Porque não tem constrangimento, é algo de definição pessoal. Ok? Então, voltando aqui. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E entra a colocação da serpente, que é a contrapartida, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, no primeiro campo, para que não morrais, deixando entendido que a pessoa se entalar vai morrer, e essa colocação está muito clara, mas da árvore sendo do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, certamente é aquela expressão desse advérbio, certamente define que poderá haver um caso de absoluta capacidade, mas seria uma condição puramente fora do contexto funcional e operacional e prático. Porque é muito difícil nós inteirarmos numa nova linha de caminhada e os condicionamentos nossos nos manterem isentos da queda. Aí entra esse nível de oscilação da nossa intimidade que nós temos que compreender e não deixar que o fato de a gente não entrar claro e decididamente na mudança, não venha esses fatos que ainda nos pegam pelo pé a fazer um papel de desnivelamento, de retirar a nossa paz interior. Temos que aprender isso, senão a evolução daqui para frente fica difícil. Porque nós estamos aprendendo mais pelo sufoco dos acontecimentos, estamos aprendendo pelo estudo. Agora, isso eu falo aqui com vocês que é um grupo inteligente. É um grupo que está sabendo o que quer. Porque esse tipo de coisa eu não posso, com muita tranquilidade, levar nem vocês de maneira aberta em qualquer grupo que pode entender diferente do que nós estamos falando. Nós falou que a gente vai conhecer a verdade, mas vai poder continuar as bobagens que a gente faz a vida inteira até que um dia resolva. Eu não estou dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo é que tem gente aqui que está sofrendo porque não consegue vencer o que rápido tem que vencer. Então aqui não é uma terra de mártires, não. Aqui é uma terra de evolução, de renovação, da mudança. Então eu começo daquilo que eu posso fazer. Coisa simples. Eu concluí que eu tenho que estar na reunião lá do Grupo Emmanuel e não posso mais afastar de lá. Já começou errando na saída.
Se ele está sentindo que ele não tem autoridade e persistência, que é o nosso grande problema, porque a salvação, que significa a conquista do patamar, necessita perseverança. E perseverar é um desafio. Então nós vamos dizer o seguinte: eu tenho que treinar minha perseverança. Vocês têm algum sistema para treinar a perseverança? Não adianta, você tem que perseverar. Perseverar é o seguinte: não posso falar palavrão, eu tenho que ficar sem falar mesmo. Mas sabe uma coisa, eu quero ver se essa semana eu não falo. Perceberam? Então dá vontade de soltar todos os vocabulários infelizes. Eu fiz um contato comigo mesmo. Eu não sei se eu vou aguentar chegar até a segunda, não. Mas eu vou tentar. É só um bocadinho. Então, esse ponto é uma linha que nós estamos trazendo para que a gente possa analisar processo de perseverança na busca sem fanatismo. O que na semana eu tratei? Eu tratei com o elemento de você tocando violão. Você aprendeu, eu aprendi com fulano ali. Tá? Será que eu posso me matricular? Matricula, eu estou lá 2 vezes, não vou tomar. Não acontece? Vou ler esse livro esse mês. Leu só o prefácio. Não leu nem o primeiro capítulo. Já desistiu. Não é assim que acontece? Eu vou lá, não sei o que, lá. Foi uma vez só, não foi a segunda. Esse elemento está precisando começar do pequeno. Sabe o que eu vou fazer para você perceber? Eu vou levantar todo dia às 7 horas. Porque eu levanto às 9. E sei que não dá para levantar, não. Tem que ser às 7. Então, quer dizer que essa semana eu levanto todo dia às 7 horas. Quando chega, começou na segunda, na quarta ele já levantou às 9h30. E o relógio despertou várias vezes, até quebrou o relógio. Quer dizer, são pontos. Se eu não tenho uma capacidade administrativa das minhas coisas mais simples, como é que eu quero investir num plano renovador em que eu tenho caracteres milenares aqui dentro que eu quero tirar em 24 horas? Isso aqui não é brincadeira. Nós temos que ter uma proposta para a gente sofrer menos e ter a alegria de ter, de recolher com mais tranquilidade as respostas. Falou, Beto. Essa aí não é a proposta da doutrina espírita hoje, melhor que ontem, mas melhor que... Sem dúvida, pelo menos é assim que nós temos aprendido, né, Beto? Essa expressão certamente não traz uma concepção bem clara da lei? Tá. E essa afirmação da serpente é como se fosse uma contradição da lei de forma decisiva, manifesta, como se fosse assim: eu não cumpro a lei. Que a serpente quer, entre aspas, que representa a nossa faixa inferior, quer que a gente consiga chegar no plano maior sem tirar o pé cá de baixo dos interesses transitórios. É essa serpente. Esse é o papel dela. Agora, e faz esse papel vai ter sempre assim, a grande luta íntima do que ela insinua e do que nós podemos e sabemos que temos que fazer. Então a serpente adota 2 coisas, Sara. Certamente não morreria. Porque assim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. São 2 verbos. O verbo comer e o verbo tocar. O que vocês entendem por tocar? Mexe não. Hein? Não mexe nisso não. Se envolver, né? Ela falou em sintonia. Quer dizer, tocar significa campo atrativo. Atrativo. Agora, o que quer dizer? Se eu vi os recomendados que eu não devo alimentar daquilo, ingerir aquilo, metabolizar aquilo, convém se eu tocar não, porque você vai tocar para poder avaliar não, para poder testar sua autoridade. E todo aquele que testa a autoridade, normalmente ele sai queimado. Sai queimado. Então vamos observar que a serpente trabalha muito com esse componente chamado toque, tocar. Às vezes só precipitar acontecimentos. E nós temos essa facilidade imensa de nos deixar levar para o toque.
inclusive no plano que nós operamos. E nós somos muito ingênuos ainda. Às vezes vamos entrar numa área, numa abordagem, em que se nós tivermos uma autoridade firme, segura, a gente pode tocar, porque não vai permitir que ninguém alimente daquilo, se é uma questão complicada. Mas às vezes não conseguimos evitar o toque. Você vai falar para nós lá, na semana que vem, sobre o sexo na atualidade, à luz da doutrina espírita. A gente faz coisas maravilhosas. Ajudou a 2, desajudou a 28, 30. Porque tocou. Ele não teve autoridade para manter o clima num território acima da vibração da serpente. Então, cada lance que ele vai levando, ele está achando que ele está dando uma lição de segurança, que às vezes até ele visualiza, mas falta autoridade. Então, os elementos possivelmente não foram ao processo da ingestão, mas foram ao processo do toque. E saíram todos polarizados. E se fizer um levantamento, vão notar que todos acabaram sucumbindo por causa do toque. Vocês estão entendendo? Por isso que às vezes nós vamos abordar um assunto complexo, falta autoridade, e nós abrimos caminho aberto a um punhado de campo complicado. Então, quando a gente vai abordar determinados assuntos, por exemplo, suicídio, obsessão, desajuste de sexo, vamos dizer, tudo aquilo que possa representar ângulos que possa estar flutuando no campo mental das individualidades hoje, a autoridade ou então trabalhar de leve, para não ter problema. Não sei se vocês estão entendendo o que eu falei. Para o toque. Para o toque. Não, ele não tocaria. Porque realmente, com esse toque, nós podemos precipitar um mais coisa. Continuando. Para que não morrais. Isso foi o que ela disse, não é isso? Para a serpente. E entra aí o certamente, o certamente pesou novamente agora da serpente para a mulher. Pode tentar ou testar que você não vai sucumbir. Agora, é lei de probabilidade. Nós podemos até chamar pelas estatísticas e definir que existe um percentual aí. Determinado grupo pode dar 70 por 30%, o outro pode dar 80 por 20%, outro pode dar 40 por 60%. Compreendendo? Varia um instante. Mas certamente define que há uma linha de probabilidade que funciona. Assim que a misericórdia divina expõe. Sempre que nós sucumbimos, nós entramos num grupo para ser testado. Sucumbimos. Lá na frente nós vamos ter outra experiência dessa hora. Sempre com certamente não morrerás, ou certamente morrereis. Não é isso ou morrerás? Então nós vamos notando que realmente os fatos funcionam sempre assim, se tratando de definição de vida. Porque não podemos erguer a vida como ele pretendia, com o guru tomando conta da gente. Não dá. Ainda tem muito espírita que não faz um movimento, uma palha sem eu querer ouvir o Bezerra, o guia espiritual. Não é por aí. Nosso tempo é este agora. Então, realmente, o texto que nós estudamos hoje, o tempo acabou, nós estamos aqui analisando que nós seremos testados. E a partir da semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar os 5 em diante. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse diálogo, ele é sempre uma individualidade só, ou em algum momento vai ter 2 nesse caso? Pode ser um diálogo de coletividade de um lado e coletividade do outro, isso é relativo. O que vai variar aí para definir isso? Tem momentos que você está sendo testado na sua intimidade absoluta, sem ninguém do seu lado.
E tem momentos que você está participando de um grupo. Mas tem casos, você vai ter essa experiência no TVM. É sozinho com mais ninguém. É ponto a ponto. Fala, Lourenço. Eu acho que esse que perguntou aí, eu acho que a nossa queda, a fria que nós entramos, ela começou aí nesse momento. Para entender isso aí como um diálogo íntimo, essa serpente, essa Eva, esse debate dentro da gente, e a conclusão que nós criamos foi quando nós colocamos esse Deus aí, sereis como Deus, com letra maiúscula. Porque lá no Salmo está, sois Deus, com letra minúscula. E essa nossa tentativa de sermos mais do que nós somos, podemos ser, a cada momento, é que nos levou a escorregar. Porque o ato de comer a fruta errada, na verdade ela começa nesse diálogo interno. Sem dúvida. Aí que está se potencializando o problema que vem depois. Essa confusão da hipnose. E se a gente olhar na questão do diálogo, se há duas personalidades, vamos entender que a tentação vem na falta da nossa concupiscência. Mesmo nessa figura externa, a nos provocar, se não houver essa ressonância íntima, que ela tivesse oposta, seria nós conosco mesmo, as nossas malversações do entendimento. Sem dúvida alguma. O que ocorre, que o texto está nos mostrando, é bom nesse final lembrar isso. Nós não estamos entrando em terrenos intelectivos, não. Estamos entrando em terrenos operacionais. Porque a parte informativa já era conhecimento. Então, o dia que comerdes, abrirão os vossos olhos, é o outro ponto. Nós vamos analisar isso com calma. Então, realmente, não é o fato de conhecer-se no sentido periférico, de fora para dentro. Está conhecendo. É o caso aqui. Do que é perdoar, efetivamente, do que é ter noções do perdão. As noções do perdão nós já temos. Agora, a questão de perdoar ou não é outro lance difícil. Nós vamos passar a parte de encerramento, pedindo a Deus abençoe a todos nós e que possamos sequenciar. Fala a peça, Nesse momento em que nos reunimos para a finalização da atividade proposta, possamos guardar as elucidações aqui trabalhadas com muita tranquilidade para podermos assimilar os conteúdos indispensáveis para a nossa reformulação interior, tendo a capacidade de aprender os recursos para a promoção da vida e da paz, instauradas na intimidade de cada um. Fortaleça-nos, Senhor, no propósito, e cada um aqui possamos recolher com satisfação as sementes que favoreçam o nosso reajuste para liquidarmos pouco a pouco com os conceitos menos felizes e aquilatar as nossas disposições de servir. Sê conosco, Jesus, abençoa-nos a jornada, hoje e sempre que assim seja. Nesta prece, rendendo graças à bondade superior em Deus, nós teremos. Faça tudo até a semana.